Graças e paz, irmãos, louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez estamos aqui para ouvirmos uma mensagem da parte de Deus. Que Deus, esteja abençoando o irmão que esteja ouvindo essa mensagem e que cada momento das nossas vidas Deus possa nos confortar e nos encher com o seu Espírito Santo. Bom, irmãos, neste momento nós agradecemos a Deus por estar disponibilizando essa ferramenta, o YouTube, para que as mensagens cheguem aos amados. E estamos também gratos ao Senhor, pois mais uma vez Ele nos tem dado essa oportunidade. Nós vamos fazer hoje de uma maneira um pouco diferente, vamos fazer um panorama do livro do Apocalipse. Nós não vamos fazer uma exposição de um texto, como nós vimos fazendo, mas vamos fazer um panorama, tá certo? Do livro do Apocalipse. Então vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler apenas o versículo 1, tá? Para então introduzirmos nesse livro tão interessante, esse livro que é o ápice da Bíblia, o clímax da Bíblia, é o livro do Apocalipse, onde vai falar da segunda vinda de Cristo, vai falar sobre o reino milenar, vai falar sobre o novo céu, a nova terra, a vitória de Cristo, enfim. Vamos ver aqui, amados, qual é a mensagem do Apocalipse, qual é a mensagem, o tema principal do Apocalipse e para quem foi escrito, quais são as interpretações, as correntes interpretações do Apocalipse, enfim. Vamos falar desse panorama do livro do Apocalipse. Por isso, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Até aí, meus irmãos, que Deus possa nos ajudar. Vamos orar nesse instante e pedir a Deus que nos ajude nesse momento. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Pai Santo, eu te agradeço por este momento, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, nos ilumine e nos dê, Senhor Deus, clareza nesse estudo, nessa exposição da Tua Palavra. Que possamos compreender, Senhor Deus, um panorama do texto do livro do Apocalipse. Que venhamos a compreender, Senhor Deus, a mensagem, a centralidade, Senhor Deus, o propósito deste livro. Que o Senhor nos deu, para ser falado, esclarecido à igreja. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, e te pedimos que Teu Espírito Santo edifique a Tua igreja. Em nome de Jesus, assim te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, diante da nossa situação atual, no contexto de pandemia que estamos vivendo, os rumores de guerras que estamos por aí nas notícias, nos noticiários, as pragas que vemos, os desastres naturais, muitas vezes nós nos pegamos angustiados, ansiosos e talvez mesmo pensando o seguinte: será que é o fim do mundo? Por isso que é de extrema importância aprendermos o que o livro do Apocalipse, o livro das revelações, tem a nos dizer. Qual é o conteúdo das revelações feitas no livro do Apocalipse? Como ler o livro do Apocalipse? O fim do mundo realmente está próximo? É preciso ter medo ao ler Apocalipse? Porque muitos não leem o Apocalipse justamente por duas razões. Ou porque eles não entendem o que está escrito, ou porque tem medo, Antes de trazer medo, meus queridos, aos crentes, esse livro ele nos conforta, ele nos dá segurança de que, independentemente das circunstâncias, Cristo é o vencedor. E por ele nós somos mais que vencedores, meus queridos. O povo de Deus precisa aprender a confiar que seu Cristo, o seu Salvador, vive e reina para todo sempre. Ele é quem governa o mundo em favor da igreja. E um dia ele voltará para buscar a sua igreja e então a igreja morar junto com ele para todo sempre no novo céu, na nova terra, onde habita a justiça, meu querido. O propósito dessa exposição, desse panorama do Apocalipse, não é tratar do livro como algo fantástico, exótico, como se estivéssemos com um mapa
de profecias nas mãos para tentar desvendar, investigar os fatos históricos acerca do fim, aquelas coisas futuras. Não. Ao contrário do que muitos pensam, esse livro nos foi dado com um propósito moral e um propósito espiritual, não para desvendar eventos futuros. Ao expor o livro do Apocalipse, nós somos encorajados a praticar a santidade, em sermos santos, em meio ao sofrimento, nos levando a adorar aquele que está no mais alto e sublime trono, meu querido. Muitos curiosos sensacionalistas, eles têm se levantado ao longo do tempo para explorar esse aspecto, extraordinário, exótico do livro do Apocalipse. Como Nostradamus, no século XVII, ele com as suas profecias, com suas decodificações do livro do Apocalipse, o repórter Michael Drosnin, em 1997, que buscaram descodificar as profecias bíblicas, as profecias escatológicas acerca do fim do livro do Apocalipse. Escatológico, meu querido, para quem não sabe, vem do grego, escatologia, que escatologia é duas palavras gregas. Scatos significa últimas coisas, logia, estudo, ou seja, escatologia é o estudo das últimas coisas. Mas voltando aqui, aqueles que apenas se concentram nessa obsessão escatológica acerca das coisas do fim, eles perdem a essência da mensagem do Apocalipse. Eles não entenderam o que Jesus escreveu por intermédio do apóstolo João. O livro ele nos revela o seguinte: primeiro, que Jesus ele tem o total controle da igreja, que Jesus tem o total controle da história, que a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja, que os perseguidores da igreja serão destruídos, serão vencidos, e os inimigos de Deus terão que enfrentar o juízo de Deus, enquanto ao mesmo tempo os santos, a igreja, desfrutará da felicidade eterna, da bem-aventurança eterna. O propósito fundamental desse livro é confortar a igreja militante, a igreja que nós congregamos, a igreja que está aqui visivelmente diante dos conflitos contra as forças do mal. O livro está cheio de consolação para os crentes que sofrem. Por isso que o apóstolo João interessa para os cristãos que estavam vivendo em perseguição, meus queridos. O tema do livro do Apocalipse, o tema principal, é a vitória plena de Cristo e da sua igreja contra Satanás e seus seguidores. Lá no capítulo 17, versículo 14 do Apocalipse, fala do tema principal. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, mas a igreja, os santos, a noiva de Cristo, triunfará, meu querido. Neste livro, Cristo sempre é apresentado como vencedor, conquistador. Jesus triunfa sobre o mal, meu querido, sobre o inferno, sobre a morte, sobre o dragão, sobre a besta, o falso profeta, a Babilônia, os ímpios. O livro do Apocalipse, meu querido, pode ser sintetizado em 10 características básicas. Primeiro, é um livro centrado na pessoa de Jesus Cristo. Este livro exalta a grandeza de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus, da sua glória, da sua majestade e triunfo, e não simplesmente a revelação de eventos futuros. É um livro, meu querido, aberto. João recebeu essa ordem, recebeu essa mensagem, recebeu também a ordem de não selar esse livro, não fechar. Ou seja, esse livro teria que ser falado, teria que ser exposto, ele teria que ser espalhado, porque o povo de Deus necessita ouvir a mensagem que tem em Apocalipse, do conteúdo desse livro. Esse livro deveria ser lido em alta voz para toda a igreja. É um livro que é também cheio de símbolos, meus queridos. Para alguns, Apocalipse é muito claro, mas para outros é um livro que é muito fechado, é um mistério total. Os símbolos, geralmente, eles são clareza para os santos, para os salvos, mas é um mistério total para aqueles que são ímpios. Por isso que muitos ímpios
veem o livro do Apocalipse como apenas um livro de fantasia. Este é um livro de profecia, meu querido. O Apocalipse é um livro profético. Ele assegura a vitória de Cristo e da igreja sobre todos os adversários, numa época em que a perseguição era intensa, pois ele foi escrito nesse período de turbulência, meu querido, tribulação, de aflição. É um livro com uma bênção completa. Este livro fala de 7 bem-aventuranças. E esse número 7, ele representa a plenitude. Algo que é completo, total. Por isso que é uma bênção completa, meu querido. É um livro de juízos e condenação, meus queridos. Ao mesmo tempo que o livro menciona o cordeiro que foi morto, fala igualmente da ira do cordeiro. Diz que há um rio de água da vida, mas também que há um lago de fogo. Por isso que é um livro de juízo e condenação. É um livro relevante. Este livro fala das coisas que em breve devem acontecer, porque o tempo está próximo. Esse breve não significa algo imediatamente, mas algo pronto. Deus não mede o tempo como nós medimos, não é? Ninguém sabe o tempo da volta de Cristo. Ninguém sabe quanto tempo. Se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 100 anos, 200, 1000 anos, ninguém sabe. Por isso que precisamos, meus queridos, estarmos sempre preparados e vigilantes. É um livro, meu querido, também majestoso. O livro do Apocalipse é um livro do trono. A palavra trono ela aparece 46 vezes no livro. Este livro magnifica a soberania de Deus. Cristo é apresentado em sua glória e domínio. É um livro de poesia e louvor, meu amado. Os anjos, a igreja, a natureza e todo o universo engrandecem e exaltam aquele que está sentado no alto e sublime trono, meu querido. É um livro que também é universal. João vê as nações, os povos, como parte do plano eterno de Deus. Ele também vê a sala do trono no céu e ouve vozes vindas dos confins do universo. Por isso que é um livro universal. E também é um livro glorioso, meu querido. Apocalipse é o clímax da Bíblia. Tudo que começou em Gênesis irá se contemplar, se completar e se consumar no Apocalipse. Jesus é o Alfa, o início, e Jesus é o Ômega, o fim. Tudo ele começa, tudo que Jesus Cristo começa, ele vai terminar gloriosamente, meu querido. Qual foi o público o qual João endereçou o livro do Apocalipse? O livro das Revelações foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio, a aflição, as perseguições na época do apóstolo Paulo. Houve grande perseguição nos primeiros séculos na igreja, contra a igreja. Bom, irmãos, muitos imperadores romanos perseguiram cruelmente a igreja, como Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano. Este livro, porém, ele foi destinado não somente para os cristãos do primeiro século que sofreram essa perseguição, mas para todos os crentes durante toda a história, ou seja, nesta dispensação que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. O livro do Apocalipse foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor. Aliás, esse número é muito importante neste livro. Ele tem um valor simbólico muito importante. Ele aparece umas 54 vezes nesse livro, e o livro fala de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. Você percebe que é um número importante, porque o número 7 significa algo completo, total, a plenitude. Havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor. É claro que havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor. Mas quando Jesus envia a carta às 7 igrejas, isso significa que ele envia sua mensagem não somente para aquelas igrejas, mas para toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos. Os dispensacionalistas, que é uma corrente de interpretação do Apocalipse, entendem que as 7 igrejas representam tipos de igrejas que têm existido em toda a história da igreja. São tipos de igrejas.
desculpe, irmãos, entendem que elas simbolizam os desenvolvimentos históricos dentro da cristandade durante as sucessivas eras da história da igreja. Por exemplo, Éfeso, a igreja de Éfeso, ela vai representar a igreja apostólica e trabalhava arduamente. Esmirna, a igreja pós-apostólica, que foi duramente perseguida. Pérgamo é a igreja crescentemente mundana que veio depois do imperador Constantino ao oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. A Tiatira, a igreja corrupta da Idade Média, né? Sardes, a igreja da Reforma, com a sua religião, com a sua reputação reformada, a sua reputação de ortodoxia, mas a ausência de vitalidade espiritual. Filadélfia, a igreja dos reavivamentos modernos, dos empreendimentos missionários globais. E Laodiceia, a igreja contemporânea, que tem ficado morna por causa da apostasia e da fartura. Porém, meus queridos, não há nenhuma indicação nas 7 igrejas do Apocalipse de que elas representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. 7 igrejas específicas da história da igreja. Como não há nenhuma evidência bíblica nem histórica, meu querido, e sim apenas uma conveniência dos achismos, como os achismos daquelas pessoas que interpretam dessa maneira, cremos que essa interpretação dispensacionalista ela esteja equivocada. João escolheu, na verdade, estas 7 igrejas para que elas servissem e representassem a igreja como um todo, a igreja total. O Apocalipse era para toda a igreja, de toda a história. Não podemos limitá-lo à visão preterista nem a visão futurista. Ela é um livro que nos encoraja em todos os tempos, de todos os lugares, meus queridos. Vamos ver aqui algumas interpretações do livro do Apocalipse. Há 4 grandes correntes de interpretação do livro do Apocalipse, meu querido. A primeira corrente que nós vamos observar é a corrente chamada pós-milenista. Os pós-milenistas, eles ensinavam que a segunda vinda de Cristo se seguirá a um longo período de santidade e paz, que eles chamam esse período de paz, de prosperidade, de cristandade, de reavivamento, de milênio, tá certo? Bom, irmãos, nós vamos fazer aqui, na verdade, um panorama, então é uma pincelada muito rápida sobre essas correntes de interpretação. Nós poderíamos passar horas e horas, ou então fazer várias aulas de escola dominical falando sobre cada uma dessas correntes, tá? Mas aqui eu vou fazer de uma maneira bem, rápida, só para a gente compreendermos o que cada uma dessas interpretações fala, tá certo? O pós-milenismo, ele crê que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento, produzindo um crescimento espantoso da igreja e a ponto da terra se encher do conhecimento de Deus, do conhecimento do Senhor, como as águas enchem e cobrem o mar. Citando aquela profecia de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Haverá, dizem assim os pós-milenistas, uma tremenda profusão do Espírito Santo perto dos fins dos tempos, levando uma atividade missionária e evangelística que a maioria das pessoas da terra será convertida e se tornará cristã. Algo que pode até mesmo ofuscar aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. Na época em que as missões, os grandes empreendimentos de missões estavam em grande expansão, nos séculos 17, 18, 19, essa corrente ela foi muito aderida. Homens como Jonathan Edwards, Charles Hodge e outros grandes teólogos foram defensores do pós-milenismo. E essa corrente, contudo, ela deixa de perceber que antes da vinda de Cristo, estaremos vivendo, na verdade, um tempo de crise. E não um tempo de prosperidade, de despertamento espiritual, de intenso, prosperidade espiritual intenso e universal. Não. Na verdade, vai ter um tempo de apostasia, de crise. Nós devemos rejeitar essa corrente, porque justamente nega isso, nega o que está claro nas Escrituras. O pós-milenismo perdeu popularidade quando vimos aí o realismo do século XX. Porque as 2 grandes guerras que vieram,
as guerras sangrentas da Primeira e Segunda Guerra, os regimes políticos que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, que foi aí o nazismo, o regime comunista, socialista da União Soviética, da China, tudo isso, né, mostrou o realismo cruel, né, de que não haverá esse avivamento, vamos dizer assim, não haverá esse crescimento espantoso da igreja por todo o mundo. O pós-milenismo, ele não enxerga esse ensino claro da Bíblia, porque longe de haver uma áurea perto do fim, um tempo cheio de prosperidade espiritual, na verdade, haverá um tempo de grande tribulação, quando a igreja será sujeita a terríveis provações e haverá uma terrível e assustadora guerra. Aliás, existe um versículo, uma declaração de Jesus Cristo, que até onde a gente pode compreender, que é muito claro que Jesus Cristo quer dizer ali, é suficiente para eliminar esse ponto de vista. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 8, que diz o seguinte, Jesus aí afirma, e no caso ele diz o seguinte: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta retórica, porque ele já está afirmando que não haverá fé na terra, ou seja, que haverá grande apostasia quando Jesus Cristo vier, né? Então isso já deixa claro que essa visão não tem muito fundamento nas Escrituras, né? Corrente pré-milenista. Então a segunda corrente é essa corrente pré-milenista. Os pré-milenistas, eles ensinam que a segunda vinda de Cristo não seguirá o milênio, tá certo? Mas antecederá o milênio. O pré-milenismo foi a posição oficial da igreja primitiva até o quarto século. Os pais da igreja, como Justino Marte, Tertuliano, Lactânio, Papias, Irineu, Hipólito, escreveram sobre a tribulação pela qual a igreja primitiva, né, passaria, né, mas Cristo salvará mediante a sua volta no fim da tribulação, quando então ele destruirá o anticristo, livrando a sua igreja e colocando fim no mundo e inaugurando assim o seu reino milenar. Mas foi a partir de um rapaz chamado John Nelson Darby que ele criou a perspectiva extremista dessa ideia pré-milenista, né? A ideia do dispensacionalismo do pré-milenismo. Ele descreveu a vinda de Cristo antes do milênio, considerando dois estágios. O primeiro estágio seria o seguinte: o arrebatamento secreto, que é que remove os crentes, os santos da igreja, remove a igreja antes da grande tribulação, que iria devastar a terra. E segundo, que o Senhor, Jesus Cristo, ele junto com os seus santos, eles voltam à terra, ou seja, eles vêm para a terra para estabelecer o reino e reinar por 1000 anos. Foi através dos livros de Darby que esse sistema de dispensações foi espalhado para todo o mundo. Um dos maiores fatores para o crescimento do dispensacionalismo no meio evangélico foi a Bíblia comentada de Scofield. Essa Bíblia ela foi publicada em 1909 e foi bastante divulgada nos Estados Unidos e em todo o mundo. Essa Bíblia de Scofield foi traduzida aqui no Brasil e ela fala dessas 7 dispensações, que é muito interessante. A primeira é a dispensação da inocência, desde Adão até a queda. A consciência, da queda até o dilúvio. O governo humano de Noé, que é o dilúvio, né? No caso de Noé, até Abraão. Da promessa, de Abraão até Moisés. Da lei, que é de Moisés até o Calvário. Da graça do Calvário até a grande tribulação. E da graça e do reino, que é desde a grande tribulação até o fim do reinado de Cristo por 1000 anos na terra. Dentro dessa visão dispensacionalista, a igreja ela fica meio que um parêntese na história. Equivocadamente se pensa que a igreja é meio que um mistério, né, que os profetas do Antigo Testamento não conseguiram, né, profetizar, que não tiveram nenhuma visão sobre a igreja. Meio que a igreja, a história da igreja, né, em si, ela fica perdida no meio dessas dispensações, né? A igreja não tem muito, vamos dizer assim, relevância, né? Porque ela fica meio que um mistério, tá certo? O dispensacionalismo faz um destaque para diferenciar o arrebatamento da segunda vinda de Cristo. Porque a gente pode pensar, então Cristo vem 3 vezes à Terra, vem a primeira vez, depois vem no arrebatamento, depois numa segunda vinda, ou seja,
Fica estranho. Mas para eles dividem essa maneira em 2 turnos, né? A segunda vinda de Cristo em 2 turnos. O primeiro turno é quando Cristo vem até a metade da terra, vamos dizer assim, vem até o céu, e arrebata os santos, tá certo? Arrebata os a igreja, no caso. E a vinda visível dele é a segunda vinda completa, né? Quando ele vem com seus santos para reinar completamente. Talvez alguns irmãos interpretam as coisas do fim, né? No caso, interpretam o Apocalipse dessa maneira. No entanto, meus queridos, as confissões de fé que a igreja presbiteriana fundamentalista, tá certo? Elas confessam, ela tem por base de fé as confissões de fé de Westminster, Habsburgo e Helvética, ou seja, as confissões de fé reformadas, elas rejeitaram essa ideia de um milênio na Terra, considerando essa interpretação, olha só, como uma fantasia judaica. Os pré-milenistas históricos, ou moderados, tá certo? Porque tem 2 correntes de pré-milenismo. O pré-milenismo moderado e o extremado. O moderado, que é o histórico, ele distingue-se do amilenista, que é a próxima corrente que nós vamos ver, em poucos aspectos, apenas no reino e ressurreição. Mas os pré-milenistas dispensacionalistas, esses extremados, eles têm ensinos que são estranhos às Escrituras. Por exemplo, a distinção entre igreja e Israel no tempo e na eternidade, meio que a igreja fica perdida no tempo. Né? Não sabe, é um mistério a igreja, não tem propósitos, vamos dizer assim. O reino de Deus adiado para um milênio terreno. A crença no arrebatamento secreto, seguindo de uma segunda vinda visível. A ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será poupada da ira de Deus, mas não da tribulação, meu querido. Preste bem atenção nisso. A igreja não será poupada a igreja será poupada da ira de Deus, mas não da tribulação. A tribulação não é ira de Deus aos pecadores, mas sim a ira de Satanás, do anticristo e dos ímpios contra os santos. Por isso que a igreja passará pela grande tribulação, meu querido. Tá certo? Porque não é ira de Deus a grande tribulação. É ira de Satanás contra o povo de Deus. Tá certo? Outra coisa, a ideia de que teremos várias ressurreições. E outra, a ideia de que haverá chance de salvação depois da segunda vinda de Cristo. Essa corrente escatológica, ela é uma corrente muito popular no mundo inteiro. Principalmente as pessoas que deu uma lida primeiro na Bíblia, que tiveram maior contato com essa Bíblia de Scofield, mas ela carece de consistência bíblica, meu querido, consistência teológica em sua abordagem. Tá? A outra corrente é a corrente amilenista. Os amilenistas, eles não creem no milênio literal. Eles creem que o milênio é um período indeterminado que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. No 4º século, o mais destacado teólogo da Igreja Ocidental, o Agostinho de Hipona, ele passou a defender uma nova interpretação acerca do milênio. Agostinho foi quem sistematizou, quem organizou e desenvolveu a abordagem amilenista. O reino milenar de Cristo e seus santos é o período de toda a história da Igreja na Terra, da ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. O amilenismo tornou-se a interpretação dominante no Concílio de Éfeso lá em 431 e daí para frente, crer no milênio na Terra era considerado superstição. Os reformadores protestantes continuaram com o amilenismo, né? As confissões de fé reformada, sem exceção, abraçaram também o amilenismo. Essa corrente escatológica, ela que tem mais, ela que é mais bíblica, ela tem mais consistência na interpretação do livro de Apocalipse. Só que o termo amilenismo, ele não é feliz ao conteúdo dessa corrente. Ela vem do prefixo latino que significa sem ou nada. Isso quer dizer que na origem da palavra, etimologicamente falando, amilenismo significa sem milênio. Isso coloca a entender, isso nos dá a entender que o amilenista, ele não crê no milênio ou não leva em consideração, não leva em consideração o que diz Apocalipse 20, que fala ali do reinado de 1000 anos. Entenda o seguinte,
O amilenista, ele crê no milênio, mas ele não interpreta o milênio de maneira literal, tá certo? O milênio está hoje em processo de realização. Esse milênio vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Alguns estudiosos afirmam que esse nome deveria ser mudado para milenismo realizado, mas é só uma sugestão. O que nós vivemos hoje aqui, né? O que os irmãos estão perguntando. Então, quer dizer que nós vivemos o milênio? Preste atenção. O que nós vivemos hoje é uma coisa que nós chamamos de já e ainda não. É engraçado, né? Nós vivemos o já e o ainda não. O já, estamos já no reino, né? Já estamos no reino, mas não ainda na sua plenitude. O reino de Deus já chegou com Jesus Cristo, meu querido. Com Cristo, o reino de Deus chegou, né? Ele já está dentro de nós. Ele está de uma maneira invisível, mas ainda não na sua consumação final, não na sua plenitude. O livro do Apocalipse, ele não deve ser lido com uma mensagem de uma ordem cronológica e linear, meu querido. Porque vamos ver ali várias verdades, as mesmas verdades principais se repetindo em 7 sessões, né, paralelas e progressivas. Por isso que o melhor sistema de interpretação do livro do Apocalipse consiste em 7, né, sessões paralelas entre si, mas que cada uma delas é progressiva. Por isso que a gente chama esse negócio de paralelismo, essa interpretação de paralelismo progressivo. De acordo com esse ponto de vista, o livro do Apocalipse consiste em 7 sessões paralelas entre si, e cada uma delas descrevendo a igreja e o mundo desde a época da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Cada sessão descreve aí uma cena do fim. A cena do fim vai ficando cada vez mais intensa, cada vez mais clara à medida que as sessões vão passando, até chegar ao relato glorioso da última sessão. Essas 7 sessões, elas são agrupadas em 2 divisões principais do livro, que aí nós vemos a primeira divisão do capítulo 1 ao capítulo 11 e a segunda do capítulo 12 ao 22. No capítulo 1 ao 11, nós vemos aí o conflito entre os homens, ou seja, entre os crentes, os incrédulos, né? Os crentes contra os incrédulos, o mundo que vai atacar a igreja. Mas aí a igreja sai vitoriosa, é vingada e é protegida. Nos capítulos 12 ao 22, esse conflito tem um significado mais profundo. É a manifestação exterior do ataque do diabo contra o filho varão. O dragão ataca Cristo. Sendo rechaçado, ele começa então a dirigir o seu ataque à igreja, a sua fúria contra a igreja. Para ajudar-lhe, né, ele levanta 2 bestas, a grande meretriz, mas todos esses inimigos da igreja, eles são derrotados no fim de tudo. Então vamos ver aí essas 7 sessões, dá apenas, né, uma pincelada, né, vamos ver aí apenas umas coisinhas sobre essas 7 sessões, para então entendermos como é esse processo de interpretação. A primeira sessão é do capítulo 1 ao capítulo 3, que vemos aí os 7 candeeiros. O que é que ela nos ensina? É que Cristo tem um controle total da igreja em suas mãos. Encontramos aqui uma descrição de Cristo, do Cristo que morre, ressuscita e que vai voltar. A morte e ressurreição de Cristo são o começo da era cristã. E a sua segunda vinda é o término da era cristã. Nesta sessão temos apenas um mero anúncio da segunda vinda para juízo. Nós não temos nenhuma descrição do juízo. A segunda sessão, do capítulo 4 ao capítulo 7, são os 7 selos. O que é que ela nos ensina? É que Cristo tem um controle da história em suas mãos. Contemplamos a sua morte, mas essa sessão encerra-se com uma cena da segunda vinda de Cristo. Nós temos a impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda, de tormento, de angústia, meu querido, lá no capítulo 6, e ao mesmo tempo de felicidade, de júbilo para os santos, lá no capítulo 7. Essa segunda sessão é uma ratificação da primeira, e sua revelação vai do princípio
ao fim dos tempos, ou seja, ao juízo final. Mais uma vez aqui é mostrada no juízo final a diferença entre os remidos e os perdidos, e nesta segunda sessão o juízo final não é meramente anunciado, mas definitivamente introduzido. Os ímpios estão aterrorizados com o que está acontecendo pelo fato de terem que comparecer com o juiz, com o eterno juiz. Terceira sessão do capítulo 8 ao capítulo 11, que são as 7 trombetas. Nesta sessão vemos aí a igreja sendo vingada, protegida e vitoriosa. Havendo começado com o Senhor como nosso sumo sacerdote, avançamos até o juízo final. Mais uma vez estamos aqui tratando das mesmas coisas. São sessões que falam das mesmas coisas, mas de uma maneira mais clara. O Senhor e a sua igreja, e que lhe sucede, no mundo, como o juízo final, os redimidos e os perdidos. As trombetas, aqui que são representadas, são avisos antes do derramamento completo das taças da ira de Deus. Antes de Deus punir o pecado, de chegar finalmente e punir todo o pecado, ele sempre avisa e oferece uma oportunidade de arrependimento. Por isso que as trombetas significam isso, um aviso. Nesta sessão é introduzido o juízo final e a felicidade dos remidos. Quarta sessão, do capítulo 12 ao 14, é a tríade do mal. Novamente voltamos aqui ao início, ao nascimento de Cristo. Depois vem a perseguição do dragão a Cristo, lá na cruz. Quando o dragão perde, ele vai e começa a perseguir a igreja. Ele levanta a besta e o falso profeta e finalmente vem a cena do juízo final. Em Apocalipse 14, do 14 ao 20, nós temos aí uma cena clara do juízo final. É só você ler lá. Quinta sessão é do capítulo 15 ao capítulo 16, que são as 7 taças. Essa sessão descreve as 7 taças da ira de Deus, representando a visitação final da sua ira sobre os que permanecem impenitentes. Mais uma vez, a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com seu povo. Mas o capítulo 16, daqui nós vemos uma espantosa descrição do juízo de Deus. Aqui é destruição completa, meu querido. A sexta sessão, do capítulo 17 ao 19, é a derrota dos agentes do dragão. Essa sessão é um relato da destruição dos aliados do dragão. A meretriz, a besta, o falso profeta, os seguidores da besta. Ao mesmo tempo em que a meretriz, a falsa igreja, está sendo destruída, a igreja é apresentada como esposa de Cristo. A grande festa das núpcias ocorre e o juízo final é contado outra vez. E uma grande distinção entre redimidos e perdidos ocorre novamente. Veja que ele trata da mesma coisa em outras sessões, mas de uma maneira mais clara. No capítulo 19, há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo. E a última sessão, que é a sétima sessão do capítulo 20 ao 22, ela mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu e não no milênio na terra, depois da sua segunda vinda. O capítulo 20 ele começa com a primeira vinda e não depois com a segunda vinda. Depois nós temos a descrição do juízo final e logo após vemos o novo céu e a nova terra e a igreja reinando com Cristo para todo sempre. Apesar dessas sessões serem paralelas, elas são também progressivas, como eu falei. A última sessão ela leva-nos a mais além do que as outras sessões. Apesar do juízo final ter sido anunciado, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 7, e brevemente descrito no capítulo 6, versículo 12 ao 17, não é apresentado detalhadamente, senão quando nós chegamos aqui no capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Apesar do gozo final, da felicidade, da bem-aventurança final dos redimidos já ter sido insinuado no capítulo 7, versículo 15 ao 17, não encontramos uma descrição detalhada, senão quando nós chegamos no capítulo 21, do versículo 1 até o capítulo 22, versículo 5. Por isso que aqui nós temos o clímax glorioso deste livro, meu querido.
Bom, meus amados, este foi o propósito de hoje. Trazer esse panorama do livro do Apocalipse. Espero que os irmãos tenham aprendido, como eu aprendi bastante, né, vendo esse panorama do livro do Apocalipse. Se nós tivermos oportunidades, eu queria muito, né, fazer uma exposição do livro do Apocalipse para os amados, mas nós sabemos que as coisas de amanhã nós não sabemos, é tudo incerto, mas enfim. Espero que os irmãos tenham aprendido, como eu também tenho aprendido, e que Deus possa, assim, nos abençoar e nos confortar com essa palavra, porque nós sabemos, meus queridos, que Jesus Cristo tem o controle da igreja nas suas mãos, tem o controle da história em suas mãos, e que pode passar por essas circunstâncias, podemos passar por essas circunstâncias, mas contudo nós não podemos perder a confiança em Cristo, porque Cristo, ele venceu a morte, Cristo, ele venceu Satanás, Cristo, ele é vitorioso, e com ele, meus queridos, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores, meus queridos. Por isso, confie em Jesus Cristo, confie nessa palavra, confie no que a revelação, o livro das revelações diz, porque se você é um remido, você irá viver com o Senhor Jesus Cristo na sua segunda volta. Quando Ele voltar, nós viveremos com Ele para todo sempre. Seremos ressurretos e viveremos com Ele para todo sempre no novo céu e na nova terra onde habita a justiça, meu amado. Que Deus assim nos abençoe e nos dê forças para continuarmos nesses dias de confiança e que Ele nos conforte com a sua palavra. Amém, irmãos? Vamos orar nesse instante, pedindo a Deus que Ele nos abençoe e nos ilumine. Senhor Deus, louvado seja o Teu santíssimo nome. Pai Santo, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tens feito. Louvado seja o Teu nome, Pai. Pai, Te agradeço e Te peço que o Senhor aumente a confiança em Ti, Senhor Deus. Que eu possa confiar em Ti, Senhor Deus, todos os dias. Que eu venha, Senhor Deus, a buscar ao Senhor todos os dias. Que a confiança no Senhor possa crescer em meu coração. Que o Senhor, ó Deus, é o Rei do universo. É o Deus de toda a terra, de toda a história, de toda a igreja. Por isso, ó Pai, estamos ansiosos e falamos, Senhor Deus, com alta voz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a Tua igreja, ó Pai. Vem, Senhor Deus. Estamos aqui, ó Deus, nesses dias de aflição, difíceis, mas confiados, Senhor Deus, confiados de que o Senhor Jesus Cristo é fiel, é poderoso e que tem o controle sobre tudo nas Suas mãos. O Senhor é vitorioso, ó Pai. Ó Senhor Jesus, o Senhor é vitorioso. E contigo nós também somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, assim te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Ele nos dê uma semana maravilhosa de descanso, de paz, de trabalho. Enfim, irmãos, Deus abençoe.